Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Museu Ferroviário e do Café Machadense. Eu sou José Vitor da Silva, presidente do Instituto Machadense de Artes e Ciências. Hoje nós estamos abrindo a nossa primeira exposição virtual Café com Trem. E nós estamos convidando você para juntos conhecermos essa história que está sendo patrocinada em convênio com o município de Machado e a Câmara Municipal de Machado. Vamos para essa visita? Nós vamos começar a nossa visita conhecendo o nosso museu, Museu Ferroviário do Café Machadense, e a nossa primeira mostra nessa visita virtual são os sinos de locomotiva e sino de estação. É importante lembrar que o sino é um instrumento de uma grande simbologia. O sino, ele anuncia a chegada como anuncia a partida. Nós temos aqui um sino de bronze, sino de locomotiva. O segundo sino, este segundo sino, é um sino de estação. Esse tipo de sino, que tem uma efígie na frente, eram sinos que eram doados pelo imperador Dom Pedro II às estações às quais ele visitava. É um sino de uma grande importância simbólica. O terceiro sino também é um sino de bronze de locomotiva. Como dissemos, os sinos nas estações eram extremamente importantes. As pessoas ficavam atentas ao badalar dos sinos para a saída da máquina da locomotiva. Tanto é que tocava o sino da estação, tocava o sino da locomotiva, e aí a locomotiva dava a partida. E na chegada, a locomotiva tocava o seu sino, chegando à estação, e a estação também sinalizava a chegada. Temos aqui agora esse grande painel, é o painel da primeira locomotiva chegada na estação ferroviária de Machado. Isso foi em 1928, fevereiro de 1928, foi a inauguração da Estrada de Ferro Machadense. Na verdade, essa locomotiva é a locomotiva de trabalho. Algumas personalidades compareceram para receber a máquina. Ali, um deles é o Dr. Edvar, que está ali entre aqueles cidadãos. O Dr. Edvar e outros mais machadenses. Logo abaixo, nós temos aqui a história da ferrovia. A começar pela Estação Ferroviária de Machado, a Estação Ferroviária de Alfenas, aqui à esquerda, a Estação Ferroviária de Gaspar Lopes. E neste quadro nós não temos, mas temos em outro quadro a Estação Ferroviária da Caiana, que foi inaugurada em 1925, a de Machado, que é a principal, foi inaugurada em 1928. A de Alfenas, mais antiga, ela antecede a Estrada de Ferro Machadense, ela foi inaugurada em 1910, não por Alfenas, mas pela Estrada de Ferro Muzambinho. Aqui nós temos uma foto importante, que é da locomotiva 205, a Baldo 205,
que é uma locomotiva, hoje objeto de uma demanda jurídica. Ela esteve em Machado por um trabalho nosso, na época com o prefeito Carlos, vice-prefeito Carlos Alberto Pereira Dias. Essa máquina integrou o Museu Histórico Municipal, do qual eu sou fundador. Ela fazia parte do nosso museu em 81, no centenário de Machado. Estamos trabalhando para o resgate dessa máquina. Aqui nós temos a história das ferrovias. Uma das ferrovias que eu quero destacar nessa visita é a Estrada de Ferro Minas and Rio Railway. A Estrada de Ferro, ou seja, Minas e Rio. Essa estrada de ferro é muito importante porque é através dela que nós tínhamos a conexão com a Estrada de Ferro Central do Brasil na cidade de Cruzeiro. Então, a locomotiva, ou seja, o comboio ferroviário, ele saía de Cruzeiro, vinha pela Serra da Mantiqueira, Passa Quatro, São Lourenço, todas aquelas cidades, chegava em Três Corações, Varginha, depois vinha até a nossa região, onde integrava, fazia conexão com a Estrada de Ferro Muzambinho. Machado fazia intersecção na estação de Gaspar Lopes. De lá nós iríamos ou para Rio de Janeiro e São Paulo, os portos importantes, Santos e Rio, ou ia para a região da Mogiana, aqui de Campinas. Essa imagem que é importante porque ela registra a primeira locomotiva recebida por autoridades em 1921. A estação da Estrada de Ferro Machadense foi inaugurada em 1928. Caiana foi em 1925. É importante frisar isso. Então a estrada foi inaugurada em duas etapas, vindo de Alfena para Machado, primeiramente Caiana, depois Machado. A estrada, na verdade, começou em 1922, em 23 a construção, terminou em 28. Temos aqui objetos importantes, a iniciar com uma placa de locomotiva. Curiosamente, essa placa é de 1920. Por que eu digo curiosamente? Porque 1920 foi quando iniciaram, de fato, as tratativas para a construção da ferrovia machadense. Arthur Bernardes, neste ano de 1920, baixou a lei que permitiu recursos para que estradas de ferro fossem construídas com a ajuda do governo. Aí é que entra a Estrada de Ferro Machadense. Por isso essa placa tem um simbolismo muito grande, a data de 1920. É importante dizer que as máquinas locomotivas que trabalhavam no trecho Machado eram fabricadas também por essa mesma companhia, American Locomotive Company, dos Estados Unidos. Trilhos. Tem um trilho, aqui nós temos trilhos antigos. Este trilho, por exemplo, é de 1896. É um trilho da Estrada de Ferro Federal, Estrada de Ferro, Ferrovia Federal. Este trilho é de 1893. Pertenceu à Rede Ferroviária Federal também. E este, de 1894. Todos pertenceram às estradas de ferro da região e à Rede Ferroviária Federal. Temos aqui objetos, temos um trilho curvo, que nos foi doado para o museu, por uma família de Machado. Temos aqui grampos, que eram usados para fixação dos trilhos. Temos aqui ferramenta de trabalho dos trabalhadores para fazer serviço à beira das ferrovias. A marreta, que era instrumento de trabalho. Aqui são lanternas, ou melhor, lentes de lanternas, das lanternas que eram usadas para sinalização nas estradas de ferro, nas estações principalmente. Temos aqui uma peça, que é peça de cabine do comando da locomotiva, uma peça que é usada no comando da locomotiva, dentro da cabine da locomotiva.
Essa peça é uma prensa usada nas oficinas de manutenção de ferrovia, de locomotivas, de vagões, né? Uma prensa de grande porte, né? Temos aqui no alto a foto dos fundadores da empresa Estrada de Ferro Machadense. A empresa Estrada de Ferro Machadense, ela foi muito importante porque sem ela era impossível viabilizar o conjunto de dados, de documentos, enfim, a empresa que conduziu os trabalhos. Ou seja, a partir da criação dessa empresa, ficou normatizado o trabalho, ficou sistematizado o trabalho de construção da ferrovia. Quem foram os fundadores da empresa Estrada de Ferro Machadense, Sociedade Anônima? O Dr. Flávio de Sales Dias, que foi uma figura importante nesse processo da ferrovia, inclusive como deputado estadual foi ele o autor de leis que permitiram, inclusive, a passagem da nossa ferrovia, a encampação pelo Estado. Temos abaixo a fotografia do Dr. Edivar Dias, que na verdade foi um mentor, um grande mentor da Estrada de Ferro Machadense. Ele foi tão dedicado, tão apaixonado pela Estrada de Ferro, que ele abandonou a própria fazenda para cuidar das obras da ferrovia. Dr. Edivar Dias diríamos assim, foi uma pessoa, figura-chave nessa sociedade, nessa empresa. Ele era o superintendente das obras. E ele dirigiu os trabalhos pessoalmente. Trabalho de campo, o Dr. Edivar estava na frente. E o coronel Joaquim Paulino da Costa, que foi o tesoureiro dessa empresa. Foi importante a sua figura, porque ele contribuiu de forma decisiva. Além dessas três figuras que foram importantes para a criação da empresa Estrada de Ferro Machadense, nós tivemos outras personagens, como o comendador Lindolfo de Souza Dias, que foi um dos financiadores da estrada, e o senhor Lázaro Magalhães. Temos aqui agora a escrivaninha que pertenceu ao doutor Edivar Dias. Sobre essa escrivaninha, ele fazia as anotações, a escrituração da Estrada de Ferro. Aqui uma caderneta em que ele registrava nome dos trabalhadores, valores a serem pagos, enfim, era a caderneta da escrituração das obras da Estrada de Ferro. Alguns equipamentos de uso do Dr. Edivar no canteiro de obras, como esse nível óptico. Temos outras peças importantes que ele utilizava também para o seu trabalho. Temos aqui agora nessa galeria de fotos a primeira foto do Irineu Evangelista de Souza, que era o barão de Mauá, que construiu a primeira ferrovia brasileira, partindo da Baía de Guanabara até as proximidades de Petrópolis, 14,5 km de estrada de ferro. No alto, a foto principal, o imperador Dom Pedro II, que inaugurou a maioria das estradas de ferro brasileiras, inclusive a estrada de ferro que partia de Cruzeiro para o sul de Minas, que era Minas e Rio, passando inclusive pelo nosso município. Getúlio Vargas, presidente sob cuja presidência aconteceu a encampação das estradas de ferro brasileiras, grande parte das estradas de ferro, inclusive a nossa estrada de ferro, a estrada de ferro machadense, que foi encampada por ele nos anos de 1930. Aqui um aparelho telefônico movido a bateria, que era utilizado nas fazendas e também até nas estações ferroviárias. E uma calculadora mecânica, também muito utilizada naqueles anos. Falando em comunicação, temos aqui agora vários modelos de telégrafos. O telégrafo foi um equipamento extremamente importante na comunicação entre as estações ferroviárias. Por que o telégrafo?
Porque o telégrafo transmitia mensagem através de códigos. A mensagem era cifrada, era codificada. Por quê? Por uma medida de segurança. Então, somente lia as mensagens quem realmente tinha conhecimento do código Morse, que era o código do telégrafo. Né? Esse instrumento também foi muito usado na guerra, para transmitir informações. Nós temos aqui um quadro que inicia a história, que conta o início dessa história da ferrovia ligada ao café. O café foi o produto que, na verdade, gerou essa necessidade da construção da ferrovia. Carros de bois faziam o transporte de café, mas de uma forma muito primária, de uma forma muito onerosa. Eram viagens onerosas. Um carro de boi transportava 27 sacos de café, ou seja, cerca de 100 toneladas, enquanto um vagão apenas de locomotiva transportava 300 toneladas. Né? Então, a diferença era muito grande. Então, a ferrovia tornou-se muito importante para ela, vamos dizer assim, para levantar, para dar sustentação a essa economia rural do café, principal produto da nossa economia. Esse quadro registra então a história do café ligada à ferrovia, ou a ferrovia ligada à história do café. Eu falei desse detalhe das 25 sacas, né? Então, um carro de boi carregava 25 sacas, ou seja, 100 arrobas. Um vagão de trem transportava 330 arrobas. Esse é o detalhe maior. A estrada foi inaugurada em 1928, está nesse quadro. Quem tiver a oportunidade de fazer uma visita virtual, com mais atenção, vai perceber esses detalhes. Temos aqui a foto da inauguração da estação ferroviária da Caiana, que foi a primeira estação do trecho Machado-Alfenas. A estrada, os trabalhos começaram partindo da estação ferroviária de Alfenas em direção a Machado. Caiana foi o primeiro ponto. Caiana inaugurada em 1925. 3 anos depois, somente 3 anos depois, foi inaugurada a estação da Estrada de Ferro machadense, em Machado. Foram 3 anos, trecho mais difícil de construção, né? Aí foi inaugurada a estação de Machado. A estação de Machado ganhou importância porque a Estrada de Ferro machadense era considerada um dos 4 troncos, ou melhor, um dos 4 ramais da Estrada de Ferro Minas e Rio. Os ramais eram ramal da Campanha, ramal de Lavras, ramal de Machado e ramal de Três Pontas. O de Machado era um dos ramais mais extensos e importantes. Finalizando esse nosso passeio pelo museu, essa nossa visita virtual, nós procuramos aqui montar uma pequena estação, né, que simboliza, temos a locomotiva, uma réplica da locomotiva a vapor, que é exatamente a locomotiva 205, desse modelo, que circulava aqui nas nossas estradas de ferro. Temos a locomotiva, temos um vagão, né? Central do Brasil, era, na verdade, a Estrada de Ferro Central do Brasil, que absorveu depois várias outras estradas de ferro. Né? Temos aqui uma chancela, uma peça pequena, porém importante por ela. Com ela se gravava as mercadorias que eram destinadas para Machado. Essa peça veio da Regional de Três Corações. Temos aqui uma coleção de cédulas e moedas. Essa coleção de cédulas e moedas doadas. Uma coleção foi doada pelo próprio Instituto Machadense de Artes e Ciências, nós somos proprietários, e a outra, são 2 coleções, a outra coleção foi doada
pela Fazenda Pinheiros, pela proprietária Dona Zeca, da Fazenda Pinheiros. O nome correto dela é Dona Maria José Figueiredo e Senhora Ana Lúcia, que doaram para nós uma parte dessa coleção de moedas. E são moedas importantes, inclusive moedas de outros países. Tem moedas aqui de vários países da América do Sul e até da América do Norte. Temos aqui outro detalhe importante, são os picotadores de bilhetes. Ao chegar nas estações, aproximar das estações, o chefe do trem vinha, entrava em todos os carros, picotava os bilhetes, né, registrando a viagem, até onde ela ia, enfim, picotava para autenticar aqueles bilhetes. Temos aqui um modelo de bilhete, que é importante mostrar. Os bilhetes, esse é um bilhete original, que nos foi cedido por Juiz de Fora, pelo Museu de Juiz de Fora. Então, o bilhete de ferrovia era deste tamanho, pequeno. Temos aqui, finalmente, neste quadro, nesta mesa, pratos, xícaras e pires. Os comboios ferroviários tinham carros-restaurantes. Nos carros-restaurantes, o material de cozinha e de copa era material de luxo, material de porcelana. Então, aqui nós temos xícara, temos uma xícara, temos um pires e temos 2 pratos, que simbolizam exatamente esse período dos trens de luxo. Na verdade, os carros-restaurantes eram usados nos trens de luxo e também nos trens, como o caso de Machado, Cruzeiro, né? Três Corações, Varginha Cruzeiro, tinha também vagão-restaurante. E esse material, esse equipamento de copa, era utilizado nos vagões. Essa mesa de tubos faz parte do equipamento do museu. Ela foi doada também pela Regional de Juiz de Fora. Assim nós terminamos a nossa visita, agradecemos a quem nos acompanhou. E, enquanto durar a pandemia, a visita será virtual. A visita à nossa exposição será virtual. Quando terminar a pandemia, nós queremos abrir nosso museu a toda a população. Receber os estudantes, os professores, enfim, todas as pessoas interessadas em conhecer essa história. Muito obrigado por nos acompanhar nessa visita.